aquela mentira que contam, né? Que repetem várias vezes para ver se vira uma verdade, de que o agro é pop até que é tudo, né? Na verdade, não conta esse lado, né? Que justamente os vários impactos sociais, ambientais, econômicos mesmo, de saúde, enfim, de todas as dimensões que a gente for parar para pensar, a gente tem impactos negativos. Eu queria que você contasse para a gente o que é sustentabilidade, mas no contexto da alimentação. O que a gente pode entender? O que é sustentável nessa cadeia Uhum. toda de produção de alimentos, né? E que práticas são eficazes assim para a gente promover sustentabilidade na agricultura? Sim. A sustentabilidade, como você disse, é um termo já gasto, né? É, eu diria que é um termo que já foi capturado, né? Porque ele é utilizado a bel prazer aí das várias narrativas, né? Da publicidade, principalmente. Mas a ideia por trás que é muito importante, né? E poderosa, eu acho. É, que vem lá da década de 70, né? Pensando que uma atividade precisa ter é, sustentabilidade ambiental, econômica e social, né? Então, precisa se pensar nessas dimensões, pelo menos, né? Depois, ao longo dos anos, também foram agregando outras coisas, né? Como ser culturalmente apropriada, né? Tem outras dimensões que foram sendo agregadas, mas a ideia básica é que sejam atividades que perdurem ao longo do tempo, né? Sem se destruir e sem destruir o entorno. Acho que é mais ou menos essa a ideia básica, né, da sustentabilidade. E quando a gente fala da agricultura, né, a agricultura hegemônica, o agronegócio, ele faz exatamente o oposto disso, né? Ele destrói toda a base da vida, né? Contamina a água, ele destrói a fertilidade do solo, ele contamina com substâncias químicas o ar, a terra, a água. É, é um negócio muito bem feito, assim, né? Se a gente for parar para pensar, porque eles pensaram em absolutamente todos os aspectos e eles conseguem basicamente destruir todos os aspectos que estão relacionados aí, né, com a produção agrícola. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, desde a semente, né, que é o primeiro elemento que a gente pensa quando vai falar da agricultura, da comida, é a semente, né? Seja, mesmo quando a gente vai pensar em produtos de origem animal, né? Se aquele animal não come a pastagem, por exemplo, né? Não tem produto animal. E as sementes, elas também foram totalmente adaptadas para os interesses do mercado, né? E por muito tempo também foi bastante criminalizado as práticas tradicionais de se guardar a semente, né? Então, a gente tem, de fato, um modelo que pegou todo o conhecimento que foi acumulado por agricultores ao longo de 10 mil anos, proibiu eles de replicar aquilo, tomou aquilo para si, e daí altera aquilo de alguma forma e vende como uma inovação tecnológica, né? Então, quando a gente pensa na semente, tem uma série de acordos internacionais, né, que padronizam sementes, que dificultam muitas vezes a troca de semente entre agricultores, né, que são práticas aí que estão no repertório humano desde o começo da agricultura, né? E daí, 10 mil anos depois, a gente, por interesse do mercado, está proibindo isso. Então, estou insistindo na questão da semente, porque acho que é um ponto que explicita muitas coisas. Primeiro, porque ele é mais invisível, né, do que a comida em si, e que quando é invisível acaba conseguindo avançar, né, nos vários setores sem muita resistência da sociedade, que muitas vezes nem está sabendo dessas coisas. Então,
quando a gente pensa no agronegócio atual, baseado em commodity, a gente tem que falar de semente transgênica também, né? Que é basicamente essa alteração que eles fazem, só que inserindo um gene que não é daquela planta, para geralmente, muito, na grande maioria das vezes, para que ele resista a uma quantidade mortal de agrotóxicos, né? Então, ele tem essa resistência a agrotóxicos, então você pode passar deliberadamente, mata tudo que não é daquela planta de interesse, e ela sobrevive, né? E consegue produzir. Só que os impactos disso, né, primeiro, para a saúde do trabalhador que está aplicando aquilo, é gigantesco. Para o território que está recebendo todo aquele veneno, é um absurdo também. E daí isso chega ainda, eventualmente, né, no consumidor final. Quando a gente está falando dessas commodities, geralmente vai vir por produto de origem animal, né? Que baseia aí a alimentação de, da pecuária, né, que a gente tem. É claro que existem alternativas para tudo isso, né? Não é só o modelo industrial que existe, né? E aí a gente entra num outro campo que é o fomento à agricultura familiar, né? Que é totalmente necessário lá para o ponto que a gente estava falando no começo, que é do acesso também, né? Para essa alimentação. Então, o agricultor familiar é quem, historicamente, no mundo todo, produz boa parte da alimentação, né, das pessoas, e ele tem sofrido ao longo das últimas décadas, no Brasil, né, um processo de fomentar a produção de commodities, né? Então é estimulado para ele não a produção de comida, mas a produção de commodities, porque tem um valor de mercado mais interessante, né? E só que isso vai fazendo com que a quantidade de alimentos que a gente tem disponível num território ele vá se reduzindo, né? E daí os impactos disso vão sendo os mais diversos, né? E no limite vai chegar na fome. Inclusive, tem, por exemplo, o Atlas não é o Atlas dos agrotóxicos, mas o material lá da Larissa Bombardi, né? Que comparava o uso de agrotóxicos entre Brasil e União Europeia. Ele é um material super rico, né? Em infográficos e mapas, e ele vai mostrando, né? Como os bolsões de uso de agrotóxicos, que são também onde mais se tem o avanço do agronegócio, são também os bolsões de pobreza, né? Então, aquela aquela mentira que contam, né? Que repetem várias vezes para ver se vira uma verdade, de que o agro é pop até que é tudo, né? Na verdade, não conta esse lado, né? Que justamente os vários impactos sociais, ambientais, econômicos mesmo, de saúde, enfim, de todas as dimensões que a gente for parar para pensar, a gente tem impactos negativos, né? Então, o Brasil carrega o agro nas costas, basicamente, né? E não o contrário, como muitas vezes é proferido por aí.